A futura libertação de Jerusalém, capítulo 12. Oráculo da palavra do Senhor acerca de Israel. O Senhor, o que estende os céus e funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele, disse assim: Eis que eu vou colocar Jerusalém como um copo de vertigem para todos os povos ao redor durante o cerco contra Judá e Jerusalém. E naquele dia eu porei Jerusalém por pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão desprezados, e todas as nações da terra se juntarão contra ela. Naquele dia, disse o Senhor, ferirei com pânico todo o cavalo e com loucura o ginete. Mas sobre a casa de Judá abrirei meus olhos, e a todo o cavalo dos povos ferirei com a cegueira. E os capitães de Judá dirão em seu coração: os habitantes de Jerusalém são minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os capitães de Judá como baseiro de fogo entre a lenha e como uma tocha ardente entre as gavelas. E à direita e à esquerda consumirão todos os povos ao redor, e Jerusalém será outra vez abatida em seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor livrará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém não se engrandeça sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá o morador de Jerusalém, aquele que entre eles for fraco, naquele tempo será como Davi, e a casa de Davi como Deus, como o anjo do Senhor disse diante deles. E naquele dia eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém espírito de graça e de coração, de oração, e olharão para mim a quem transpassaram e chorarão como se chora por um filho unigênito, afligindo-se por ele como quem se aflige por um primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Edadirrom, no vale de Megido, e a terra lamentará cada linhagem à parte, os descendentes da casa de Davi por si e suas mulheres por si, os descendentes da casa de Natã por si e suas mulheres por si, os descendentes da casa de Levi por si e suas mulheres por si, e os descendentes de Simei por si e suas mulheres por si, todos as outras linhagens, cada uma por si e suas mulheres por si. Os ídolos são eliminados. Capítulo 13. Naquele dia haverá um manancial aberto para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificar do pecado e da imundície. E naquele dia, disse o Senhor dos Exércitos: tirarei da terra os nomes das imagens e nunca mais serão lembrados, e também farei cortar da terra os profetas e o espírito de imundície. Todavia acontecerá que, se alguém profetizar, diz Leão, seu pai e sua mãe, que o geraram, não viverás, porque falás mentira em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe transpassarão quando este profetizar. E sucederá naquele tempo que todos os profetas se envergonharão de sua visão quando profetizarem, nem nunca mais vestirão um manto de pelos para mentir. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho estado no campo como diarista para um amo desde minha juventude. E se lhe perguntarem que feridas são essas entre suas mãos, e eles responderá: como elas fui ferido na casa de meus amigos. O pastor do Senhor é ferido. Desperta, ó espada, contra meu pastor. E contra o homem, meu companheiro.
diz o Senhor dos Exércitos: Fare o pastor e as ovelhas se espalharão, e farei voltar minha mão contra os pequeninos. E acontecerá em toda a terra, disse o Senhor, que 2/3 serão cortados dela e perecerão, mas a terceira parte ficará nela. E colocarei fogo na terceira parte, e os fundirei como se funde prata, e os provarei como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e eu escutarei, e direi: é meu povo, e ele dirá: o Senhor é meu Deus. Jerusalém e as nações, capítulo 14. Eis que o dia do Senhor vem, e entre ti serão repartidos teus despojos, porque eu reunirei todas as nações contra Jerusalém para combater, e a cidade será tomada, e serão saqueadas as casas e as mulheres violentadas, e metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será cortado da cidade. Depois o Senhor sairá e pelejará com aquelas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia pousará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está na frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras se partirá no meio, uma parte para o oriente e a outra parte o ocidente, fazendo um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até as alfugireis, da maneira que fugistes por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, e virá o Senhor meu Deus, e com ele todos os santos. E acontecerá que neste dia não haverá luz, senão frio e congelamento. Será em dia único, o qual é conhecido somente do Senhor. E não será nem dia nem noite, mas sucederá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também sucederá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um, e um será seu nome. Toda a terra se voltará como planície de Geba até Rimon, até o sul de Jerusalém, e esta será enaltecida e habitada em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e da torre de Ananel até os lagares do rei. E morarão nela, e nunca mais haverá maldição, porque Jerusalém será habitada com segurança. E esta será a praga com que ferirá o Senhor a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A carne deles se consumirá, estando eles de pé, e consumirão as órbitas de seus olhos, a língua sairá da boca. E acontecerá naquele dia que haverá entre eles grande pânico enviado pelo Senhor, e pegará cada um na mão de seu companheiro, e levantará sua mão contra a mão de seu companheiro. E Judá também pelejará em Jerusalém, e serão reunidas as riquezas de todas as nações ao redor, ouro, prata e roupas em grande abundância. Assim também será a praga dos cavalos, as mulas, dos camelos, dos jumentos e de todas as bestas que estão naqueles acampamentos, como a praga dos homens. A glória futura. E todos os que sobreviveram das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que os das famílias da terra que não subirem a Jerusalém para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não virá sobre eles. E se a família do Egito não subir e não vier, não cairá sobre eles a praga? Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa
dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado do Egito e do pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia estará gravado sobre as companhias dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as vasilhas do altar, e toda panela em Jerusalém e Judá será consagrada ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificam virão e tomarão delas e gozarão nelas. E não haverá naquele dia mais mercador na casa do Senhor dos exércitos. Malaquias, capítulo 1. O amor do Senhor por Jacó. Oráculo da palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, contudo vos dizeis: em que nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, e ainda assim amei Jacó. Mas aborreci Esaú e converti seus montes em desolação, e abandonei sua herança para os chacais do deserto. Ainda que Edom dissesse: fomos abatidos, mas voltaremos e edificaremos o que foi arruinado. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificaram, mas eu destruirei, e lhe chamarão território de impiedade e povo ao que o Senhor reprovou para sempre. E vossos olhos o verão e direis: o Senhor é grande para além dos limites de Israel. O Senhor repreende os sacerdotes. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se, pois, sou eu o pai, onde está a minha honra? E se sou o Senhor, onde está meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que menosprezais meu nome e dizeis: em que desprezamos teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo e dizeis: em que te desonramos? Em que pensais que a mesa do Senhor é desprezível? E quando ofereceis o animal cego para o sacrifício, não é isso mal? Também quando oferecereis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta-o, pois, a teu governador, acaso se agradará de ti. Eu lhe serás aceito, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu vos rogo que imploreis o favor de Deus para que se compadeça de nós, pois esse é vosso ofício, mas sereis agradáveis a ele, diz o Senhor dos exércitos. Ó, se houvesse entre vós quem fechasse as portas para que não acendesseis o fogo em meu altar em vão, eu não tenho complacência em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta de vossa mão, porque desde o nascente até o poente é grande meu nome entre as nações, e em todo lugar oferecesse a meu nome incenso e oferta limpa. Porque grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos, e vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e quando dizeis que seu alimento é desprezível. Dissestes mais: ó, que canseira é isto! E o tratais com desdém, diz o Senhor dos exércitos, e trazeis o roubado, ou coxo, ou enfermo, e assim apresentais oferta. Acertarei eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito o trapaceiro, o qual, tendo machos em seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor o defeituoso. Porque eu sou grande Rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome é temível entre as nações. A repreensão da infidelidade de Israel, capítulo 2. Agora, pois, ó sacerdotes, para vós é este mandamento:
se não escutardes nem decidirdes de coração dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vós e amaldiçoarei vossas bênçãos. E já as amaldiçoei, porque vós não desististes de coração. Eis que eu vou amaldiçoar a sementeira para vosso dano, e atirarei ao vosso rosto o esterco de vossos animais sacrificados, e sereis expulsos juntamente com ele. E sabereis que eu vos enviei este mandamento para que minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, coisas que eu lhe dei e de temor, e teve temor de mim, e guardou reverência a meu nome. A lei da verdade esteve em sua boca e não foi encontrada iniquidade em seus lábios. Andou comigo em paz e em justiça, e fez com que muitos se apartassem da maldade, porque os lábios do sacerdote guardarão a sabedoria, e de sua boca o povo buscará a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar, e muitos na lei corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, eu também vos fiz desprezíveis e vis diante de todo o povo, assim como vós não guardastes meus caminhos, e na lei fizestes acepção de pessoas. Contra a infidelidade conjugal. Não temos todos nós um melhor Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que, pois, nos portamos deslealmente um contra o outro, profanando a aliança de nossos pais? Prevaricou Judá, e em Jerusalém e em Israel se cometeu abominação, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor cortará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o velar e o que responde, e os que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. A esta outra coisa fazeis: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de pranto e de clamor, porque não olha mais vossa oferta, nem a aceita com prazer de vossas mãos. E ainda assim dizeis: por quê? Porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, contra a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, e é mulher de tua aliança. Não fez ele um só ser que tem fôlego de vida? E por que somente um? Porque buscava uma descendência para Deus. Guardai-vos, pois, em vosso espírito, e não sejais desleais para com a mulher de vossa mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que ele aborrece o repúdio e o que cobre de iniquidade sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Guardai-vos, pois, em vosso espírito, e não desejais desleais. O dia do juízo se aproxima. Capítulo 3. Fizeste cansar o Senhor com vossas palavras, e dizeis: em que o cansamos? Quando dizeis: qualquer que faz o mal agrada ao Senhor, e nos tais se comprais. Do contrário, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e virá de repente, e seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem
suportará o dia de sua vinda? Ou quem poderá ficar de pé quando ele se manifestar? E como sabão de lavadeiro, e se sentará para refinar e purificar prata, porque purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata, e trarão ao Senhor oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será grata ao Senhor como nos dias passados e como nos anos antigos. E me aproximarei de vós para juízo e testificarei rapidamente contra os feiticeiros e adultérios, contra os que juram falsamente e os defraudam em seu salário o trabalhador, a viúva e o órfão, e os que fazem justiça ao estrangeiro, não tendo temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O pagamento dos dízimos, porque eu, o Senhor, não mudo por isso. Filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, vos afastastes de meus estatutos e não os guardastes. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que voltaremos? Roubará o homem a Deus? Pois vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Em vossos dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação, toda estáis me roubando. Trazei todos que haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos até que transborde. Repreenderei também por vossa causa o devorador, e não vos destruirá o fruto da terra, nem vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A diferença entre o justo e o perverso. Vossas palavras contra mim foram violentas, diz o Senhor, contudo dizeis: o que falamos contra ti? Vós dizeis, em vão é servir a Deus, o que nos aproveita que guardemos suas normas e que andemos aflitos na presença do Senhor dos Exércitos. Agora, pois, chamamos felizes os soberbos, os que cometem impiedades, não só são prósperos, como também tentaram a Deus e escaparam. Então, os que temiam ao Senhor falaram cada um ao seu companheiro, e o Senhor escutou e ouviu, e foi escrito um livro de memória diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que pensam em seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade pessoal no dia em que eu agir e os perdoarei, como o homem que perdoa seu filho que o serve. Então voltareis a discernir entre o justo e perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A vinda do dia do Senhor, capítulo 4. Porque eis que está para chegar aquele dia ardente, como uma fornalha, e todos os soberbos e todos que fazem maldade serão como retolhos. Aquele dia que está para chegar os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhe deixará nem a raiz, nem o ramo. Mas para vós, os que temeis meu nome, nascer-vos-á o sol da justiça, e em suas asas trará a cura, e saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Pisareis os perversos, os quais serão cinza sob as plantas de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual enviei no Horebe para
todo Israel, estatutos e preceitos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e firá a terra com completa maldição.